A nossa mensagem, como vocês sabem, o tema para o nosso ano é Tempo de Reconciliação. O tema para o mês de outubro é O Adorador Imita o Reconciliador. E o tema para hoje é O Adorador Glorifica como o Reconciliador. E para isso nós vamos ler a palavra do Senhor a partir do Evangelho de João, no capítulo 17, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: depois de dizer isso o quê? Nós precisamos voltar no versículo anterior, que está no capítulo 16, no versículo 33, quando Jesus disse: eu tenho dito todas essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, porque neste mundo vocês terão aflições. Mas ele diz: tenham um ânimo bom, porque eu venci o mundo. Então, depois de dizer essas coisas, Jesus começa então o versículo 1 do capítulo 17 de João, que está escrito aquilo que eu já tinha lido. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho também te glorifique. Ele diz: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Irmãos, nós lemos a palavra do Senhor e por vezes parece que nós ficamos sem sensibilidade sobre as revelações que a Bíblia nos concede. O Senhor está dizendo que nós vamos ter vida eterna. Eu não sei você, mas o meu coração se alegra em saber que eu tenho garantida a minha vida eterna com o Senhor. Mas o texto segue, e o Senhor Jesus disse: e esta é a vida eterna, que todos te conheçam, ó Senhor, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviaste. E o Senhor Jesus prossegue dizendo: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E é nesse ponto, meus irmãos, que nós vamos fazer uma reflexão mais profunda. Vou repetir o texto. O Senhor Jesus disse: eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que o Senhor me deu para fazer. Se o Senhor Jesus tinha uma obra para fazer aqui na terra, a minha pergunta para você é: você também não tem uma obra para fazer enquanto você está vivo? E a resposta é sim. Eu e você, todos nós temos uma obra para fazer aqui na terra. E o Senhor Jesus disse: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E esse versículo também é importante, irmãos. Jesus disse: a glória que eu tinha com Deus Pai antes que o mundo existisse. Eu não sei você, mas eu, logo depois que eu me converti e eu comecei a ler as Escrituras, eu tinha uma convicção que o Senhor Jesus passou a existir depois que ele nasceu através de Maria. E eu passei durante muitos anos pensando que o Senhor Jesus tinha existido a partir do nascimento virginal de Maria. Mas lendo as Escrituras, o apóstolo Paulo nos revela que tudo o que foi criado no universo foi criado pelo Deus Filho, que é o Senhor Jesus. Então, quando você lê Gênesis, no capítulo 1, e diz: e Deus criou o céu e a terra, aquele Deus que
que está descrito ali em Gênesis no capítulo 1, meu irmão e minha irmã, não é o Deus Pai, é o Deus Filho. Tanto é que quando chega na parte de criar o homem, então o Deus Filho fala: façamos. Esse façamos é um convite para que o Deus Pai e o Deus Espírito Santo se unissem naquele momento da criação, junto com o Deus Filho, para que eles criassem Adão. Então o Senhor Jesus, ele sempre existiu. E Filipenses, através da revelação do apóstolo Paulo, nos conta que por causa da queda do homem, não havia ninguém que pudesse pagar o preço da nossa redenção. Então, o apóstolo Paulo nos conta que o Senhor Jesus se despojou da sua glória. Trocando em miúdos, o Senhor Jesus deixou de lado todos os privilégios que ele tinha como Deus Filho, para se tornar tão pequeno a ponto de caber no útero de uma mulher e nascer nessa terra, para que através da vida dele nós pudéssemos ter a vida eterna. E nós sabemos disso, mas por vezes nós não nos damos conta de como era maravilhosa a vida do Deus Filho, ao lado de Deus Pai, ao lado do Deus Espírito Santo, e ele passa então a viver entre nós. E o profeta Isaías, ele nos dá mais informações daquilo que aconteceu com o Senhor Jesus enquanto ele estava na terra, porque nós sabemos que ele sofreu muito enquanto estava para ser levado para morrer na cruz. Mas o que nós esquecemos de lembrar, meus irmãos, é do sofrimento emocional que ele também passou. Em Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 2, o profeta narra um pouco desse sofrimento. Ele diz: não havia nele, no Messias, o nosso Senhor, nada de belo. Não existia nele, enquanto ele estava aqui na terra, nada de majestoso. Não existia nele nada que nos atraísse. E ele começa a dizer: o Senhor Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele foi desprezado. Você já foi desprezado algumas vezes? Eu já. Você já foi rejeitada alguma vez? Eu já. E o Senhor Jesus também. E o profeta continua a dizer que o Senhor Jesus era um homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. E a Nova Versão Internacional traz essa mesma revelação de uma maneira ainda mais profunda. Ela diz assim, que Jesus era um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Porque imagine você o que é estar na glória e de repente estar vivendo em meio aos homens, estar vivendo em meio ao pecado, a pessoas más, a pessoas egoístas. Então o Senhor Jesus sabe o que é sofrimento. E o profeta diz que as pessoas deram as costas para ele e desviavam o olhar dele. Ele foi desprezado e ninguém se importava. Mas ele diz: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa iniquidade, da nossa rebeldia, e foi esmagado por causa dos nossos pecados. Ele sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu a nossa culpa. Todos nós nos desviávamos
como ovelhas. Deixamos os caminhos do Senhor para seguir os nossos próprios caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido, foi humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Todos nós sabemos, já assistimos os filmes sobre todos os flagelos, sobre como o Senhor foi açoitado, como ficou as costas dele, como ficou a aparência dele, como ficou o rosto dele cheio de sangue, de dor, por conta daquela coroa de espinho que colocaram sobre eles. E nós precisamos então fazer a referência dessas duas imagens, da imagem do Senhor Jesus na glória, antes de vir para a terra, e depois o Senhor Jesus com aquela coroa de espinhos pregado numa cruz. Mas a palavra fala que depois de todo esse sofrimento, o Senhor Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, porque ao nome do Senhor Jesus se dobrará todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Então, meus irmãos, se perguntarem para você se você acredita que existe vida além dos homens, você pode dizer que sim, porque a Bíblia está dizendo que existe vida nos céus, na terra e debaixo da terra. E da mesma maneira que o Senhor Jesus sofreu, foi humilhado, foi desprezado, mas se manteve firme, completando a obra que ele tinha para fazer. Se eu e você ficarmos firmes e completarmos a obra que nós temos para fazer, nós também seremos exaltados. O Salmo 23 diz que o Senhor vai preparar uma mesa para nós, um banquete para nós, diante de todos os nossos inimigos. Isso significa que o Senhor vai nos exaltar. Eu não sei se você já passou por uma situação de ser passado para trás, de ser humilhado, de alguém cometer alguma coisa contra você muito forte, de maneira injusta. Comigo já aconteceu várias vezes. Mas numa dessas ocasiões que aconteceu, depois de um certo período de tempo, a pessoa que cometeu esse erro comigo, ela se arrependeu. E ela veio me pedir perdão. Mas ela estava tão envergonhada, porque ela havia caído em si da besteira que ela tinha feito, que ela se ajoelhou na minha frente. E eu falei para a pessoa: misericórdia, levante-se, você não pode se ajoelhar diante de nenhuma pessoa. Mas é que eu estou muito arrependido, e eu quero te pedir perdão. Já te perdoei, levanta daí, pelo amor de Deus. E eu fiquei constrangido de ver aquela pessoa ajoelhada à minha frente. Entende, irmãos? Agora imagine você, como vai ser isso no futuro, quando o Senhor preparar um banquete para você, e todas as pessoas que te humilharam, que te desprezaram, que disseram coisas que te magoaram, estarem provavelmente ajoelhadas diante do Senhor Jesus e você sentado à mesa num banquete. Imagine o quanto isso vai ser constrangedor para nós. Mas por que o Senhor diz que vai fazer isso? Porque o Senhor é um Deus de amor, mas o Senhor também é um Deus de justiça. E aqueles que mexem com os filhos e com as filhas do Senhor, essas pessoas, se elas não se arrependerem, elas irão a julgamento. E nós sabemos que todos aqueles que vão a julgamento e não passaram por uma conversão, eles vão passar por um julgamento e por uma condenação. Por isso que a nossa vingança tem que ser
toda vez que nós formos humilhados, desprezados, a nossa vingança deve ser: Senhor, alcança essa pessoa com o seu amor. Senhor, alcança essa pessoa com a sua conversão, para que ela também experimente da mesma graça que eu experimentei com o Senhor, para que ela entenda que ela está vivendo de acordo com o reino das trevas, que ela não está vivendo de acordo com o seu amor. Essa tem que ser a nossa postura, e assim nós devemos viver. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos ser alimentados pela palavra de Deus, porque o inimigo vem para roubar, para matar, para destruir, e isso implica também a sua fé, a sua paciência, a sua tolerância. E se nós deixarmos o inimigo tirar isso de nós, nós deixamos de brilhar como a luz que nós somos, porque o Senhor diz que nós somos luz, e nós precisamos iluminar, nós precisamos brilhar no meio desse mundo em trevas. Isso significa que em todo lugar que você for, em todo tempo, você precisa ser luz. E como é que a gente vai ser luz? A gente vai pegar uma lâmpadazinha de LED com uma pilha e a gente vai deixar aceso para as pessoas saberem que nós somos luz? Não. É pelas nossas atitudes, é pelo nosso comportamento, é pela nossa maneira de falar. Por exemplo, você trabalha numa empresa, você precisa ser o melhor funcionário daquela empresa, ou na pior das hipóteses, se tiver outros irmãos lá, você tem que estar entre os melhores funcionários da empresa. Ah, mas o meu patrão não serve a Deus. Não importa, porque você não trabalha para aquela empresa, você está ali para receber uma remuneração, e enquanto você presta o seu serviço e recebe uma remuneração, você vai testemunhar com a sua vida como é diferente o funcionário que serve a Deus. E aí você talvez me pergunte: mas da onde você tira a base bíblica para isso? Vamos olhar para a vida de José no Egito. Ele era escravo, mas na casa de Potifar, aonde ele botava a mão, prosperava. Mas a vida dele piorou depois disso. De escravo ele virou presidiário, mas na prisão, aonde José botava a mão, prosperava. E depois ele foi para o governo. Ele foi governar todo o Egito, e aonde José colocava a mão, prosperava. Eu te pergunto, no seu trabalho, o seu trabalho está prosperando? Você é um excelente funcionário? Se você não é, você está recebendo uma palavra de exortação, né? Não é uma palavra de disciplina, é uma palavra de exortação, para que você comece a ser o melhor funcionário que você puder na sua empresa, para que, através do seu testemunho profissional, as pessoas tenham interesse em saber um pouco mais sobre você. E aí vão dizer: aquela lá é serva do Senhor, aquele ali é servo do Senhor, aquele ali não tem jeito, tudo que ele faz é bem feito, e com ele e com ela não tem esquema, não tem coisa errada, porque eles servem ao Senhor. Mas talvez você diga: mas eu não sou funcionário, eu tenho uma empresa, ou eu faço as coisas para vender. Então, que as coisas que você faz sejam as melhores que você puder fazer. Peça para o Senhor te dar graça, te dar capacidade, para aquilo que você fizer seja melhor do que todos os demais. Ah, porque eu quero aparecer, porque você tem que aparecer? Não, é porque o Senhor é que disse que a bênção dele estará sobre a sua vida. É o Senhor que disse que ele vai te dar dinheiro para você poder emprestar e não precisar pedir emprestado. Mas para isso você precisa fazer a sua parte. E aí nós temos o exemplo de Jesus quando ele foi ressuscitar Lázaro. Fazer o impossível é com o Senhor.
Mas o possível, meu irmão e minha irmã, é você que tem que fazer. Se o Senhor Jesus podia ressuscitar Lázaro, e de fato ressuscitou, por que ele bateu o pé e disse: tirem vocês a tampa do túmulo, tirem a pedra? Porque era para ensinar que nós precisamos fazer a nossa parte. O Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu inteligência, o Senhor nos deu capacidade, inclusive de superar limites. Então nós precisamos, no nosso trabalho, fazer o nosso melhor. E quando isso acontecer no tempo do Senhor, o Senhor vai te honrar, seja no local que você está ou te levando para outro lugar. O fato é que as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. E isso é uma palavra que enche o meu coração de alegria. O Senhor Jesus não está dizendo, através de Deuteronômio capítulo 28, na revelação que ele deu para Moisés, que Moisés iria atrás da bênção. O Deuteronômio capítulo 28, a partir do capítulo 1 até o versículo 14, que é uma série de bênçãos, ele diz que as bênçãos do Senhor é que vai seguir você. Por isso que ele diz que você vai ser abençoado ao entrar, você vai ser abençoado ao sair. Onde os teus pés tocarem, o Senhor vai te abençoar, vai prosperar o trabalho das suas mãos. Mas para isso, você tem que mudar a sua maneira de pensar. E aí vem a revelação do apóstolo Paulo. Nós temos que mudar a nossa maneira de pensar, que a gente não pode se conformar com esse mundo, com a maneira de agir deste mundo. E aí então você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Agora, o tema que nós estamos refletindo hoje fala que o adorador glorifica como o reconciliador. Nós somos os adoradores. E como é que nós vamos glorificar ao Senhor? Aliás, o que é glorificar? Que a gente fala tanto, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, né? Mas glorificar, dar glórias a Deus, é enaltecer ao Senhor, é dar honra ao Senhor, é reconhecer a grandeza do Senhor. E nesse texto, o Senhor Jesus está nos ensinando que também é possível glorificar a Deus fazendo a obra que Ele confiou a mim e a você. Então, qual que é a sua obra? As pessoas se perguntam, né? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Nós, como cristãos, nós sabemos que nós viemos do Senhor, nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor e nós iremos estar com o Senhor para sempre. E entre as obras que nós temos que concluir nessa terra, o apóstolo Paulo revelou em 1 Timóteo, no capítulo 5, que é cuidar da nossa família. Eita Jesus! É tão mais fácil cuidar da família dos outros, mas da nossa é difícil. Mas é na nossa família que o Senhor nos colocou. É na nossa família que nós precisamos, em primeiro lugar, ser canal de bênção. Nós precisamos lembrar todos os dias que nós temos um compromisso com a nossa família. E o que o diabo faz? Normalmente, ele fala ao coração dos homens que eles precisam abandonar a sua esposa, precisa abandonar os seus filhos, porque esse homem precisa ser feliz. E aí ele larga a esposa, larga os filhos e entra num laço do inimigo. E infelizmente hoje também muitas mulheres estão indo pelo mesmo caminho. Mas eu não sei qual é a sua história de vida. Eu não sei se você está cuidando sozinha dos seus filhos, dos seus netos, mas eu sei o que eu vivi. E eu também sou parte das pesquisas que falam de filhos que foram abandonados pelos pais, que foram criados pela mãe sozinha ou pela avó. Quando a minha mãe me teve, minha mãe tinha 14 anos.
Eu sou filho de uma adolescente. Então eu sei literalmente o que é o pão que o diabo amassou. Eu sei o que é uma família destruída. Mas também sei a diferença que é na vida de uma família, quando a graça do Senhor invade aquela família e traz revelação da palavra de Deus e muda não somente a salvação, mas traz também transformação em todas as áreas. Eu acho que o microfone acabou a bateria, né? Mas eu estou tão empolgado que eu acho que nem preciso de microfone, né? Aleluia, glória a Deus. Muito bem, irmãos, o que acontece é que a salvação não é só para o espírito, é para o corpo, é para a alma, é para a área financeira, é para a área familiar. Muitas vezes essa salvação não vai alcançar uma salvação no físico nessa vida. Nós temos o exemplo da Fran. Perdeu o marido, mas nós sabemos que em algum momento no futuro a Fran e o seu marido vão estar juntos. Nós, com todas as pessoas que nós perdemos, obrigado, irmão. Nós, com todas as pessoas que nós perdemos, nós vamos estar juntos. Então, meu irmão e minha irmã, nós cristãos não perdemos mais nada depois que nós entramos no reino do Senhor. Amém? Então, o que nós precisamos é saber que nós temos uma obra nessa terra. A família é a nossa responsabilidade. Nós também temos uma responsabilidade com a família da fé. E é por isso que nós estamos aqui, para que um possa ajudar o outro. O Senhor disse no Salmo 139 que quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, todos os dias da nossa vida foram escritos, todos os planos que o Senhor tem para nós foram escritos enquanto nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Então, com o conhecimento dessa revelação, nós temos que buscar no Espírito Santo aquilo que Ele tem para nós todos os dias, porque o Senhor vai revelar os seus planos para nós um pouquinho a cada manhã. É isso que a palavra fala, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, eu quero convidar você a ficar em pé para nós orarmos e clamarmos ao Senhor por nós mesmos, pela nossa casa, para que o Senhor traga ao nosso coração revelação da responsabilidade que nós temos na nossa casa, na nossa família, mas também em todos os lugares aonde nós passamos. A palavra fala que o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor também disse que o Senhor tira o justo de todas as aflições. Então, se você está passando por uma aflição, quando isso começar a doer no seu coração, diga para você mesmo: eu sei que essa aflição tem dia e hora para acabar, porque a Bíblia revela que o choro pode durar uma noite, um tempo escuro na nossa vida, mas a alegria virá pela manhã. Por mais que você não esteja vendo a saída, o Senhor fará um rio onde existem terras secas, o Senhor abrirá um caminho no deserto. Pai, aqui estamos nós diante da Tua presença, querendo aprender mais da Tua palavra, aprender mais da Tua vontade, para que nós possamos viver todas as Tuas promessas, mas nós entregamos ao Senhor nesse momento todas as nossas ansiedades, todos os nossos temores, todas as má notícias que nós temos recebido a respeito da nossa casa, da nossa família, daquilo que nós estamos cuidando. Pai, nós sabemos que é o Senhor que dá a última palavra, e nós não vamos colocar ponto final aonde o Senhor está colocando vírgula. Em nome de Jesus, que os céus estejam abertos, que venham sobre nós todas as Tuas bênçãos, que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós possamos mudar aquilo que tem que ser mudado e que nós possamos experimentar a Sua boa, perfeita
perfeita e agradável vontade. Senhor, eu também clamo por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão precisando de recursos financeiros, por aqueles que estão precisando de saúde, Senhor, que haja sobre eles, Pai, a tua intervenção, e aqueles que estão fracos, desanimados, que eles voltem para casa fortalecidos no poder da tua palavra. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com você hoje, sempre e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Tenha um excelente domingo em nome de Jesus.